Os gorilas são primatas mamíferos pertencentes ao gênero gorila e são encontrados nas florestas tropicais do centro da África. Eles são considerados parentes vivos próximos dos seres humanos, compartilhando entre 98 a 99% do DNA conosco, ficando atrás apenas dos bonobos e chimpanzés nessa proximidade. O gorila é o maior primata atualmente existente. Antes de sabermos mais sobre esses animais incríveis, deixe seu like no vídeo. E lembre-se, todos os dias temos novos vídeos no canal. Os gorilas são os maiores primatas vivos, alcançando alturas entre 1,25 e 1,8 metros, pesos entre 100 e 270 kg e envergaduras de até 2,6 metros, dependendo da espécie e do sexo. Eles tendem a viver em grupos, sendo o líder chamado de dorso prateado. O gorila oriental se distingue do gorila ocidental pela cor mais escura do pelo e algumas outras diferenças morfológicas menores. Os gorilas tendem a viver de 35 a 40 anos na natureza. Os habitats naturais dos gorilas abrangem florestas tropicais ou subtropicais na África subsaariana. Embora sua área de distribuição cubra uma pequena porcentagem da África subsaariana, os gorilas ocupam uma ampla faixa de elevações. O gorila da montanha habita as florestas montanas de nuvens do Rift Albertino dos vulcões Virunga, variando em altitude de 2.200 a 4.300 metros. Os gorilas de planície vivem em florestas densas, pântanos e áreas pantanosas em altitudes próximas ao nível do mar, sendo que os gorilas de planície ocidentais vivem em países da África Central e os gorilas de planície orientais vivem na República Democrática do Congo, perto da fronteira com Ruanda. Estima-se que haja cerca de 316 mil gorilas ocidentais na natureza e 5 mil gorilas orientais. Ambas as espécies são classificadas como criticamente ameaçadas pela IUCN. Todas as subespécies são classificadas como criticamente ameaçadas, com exceção do gorila da montanha, que é classificado como ameaçado. Existem muitas ameaças à sobrevivência desses animais, como a caça ilegal, a destruição do habitat e doenças, que colocam em risco a sobrevivência da espécie. No entanto, esforços de conservação têm tido sucesso em algumas áreas onde eles vivem. Os gorilas geralmente se deslocam de quatro. Suas extremidades anteriores são mais longas que as posteriores e também são usadas como suporte ao caminhar e escalar. Um gorila chamado Ambon ficou conhecido como Gorilla erectus. Ele ganhou fama internacional por exibir um comportamento muito raro, ou seja, ele é capaz de andar ereto por um período anormalmente longo. Gorilas normalmente se movem eretos apenas em graus limitados e em casos excepcionais. No entanto, Ambon consegue caminhar ereto sobre suas pernas normalmente quando seus braços estão ocupados, como no transporte de alimentos. Segundo o zoológico, ele demonstra esse comportamento voluntariamente e não foi treinado para fazê-lo. Uma possível explicação para essa postura ereta seria obter uma melhor visão do tratador quando este traz alimentos, assim como uma visão panorâmica dos alimentos espalhados pelo zoológico. Os gorilas vivem em grupos chamados de tropas. As tropas geralmente são compostas por um macho adulto, também conhecido como costas prateadas, acompanhado de um harém de várias fêmeas adultas e suas crias. No entanto, também existem tropas com vários machos. Um costas prateadas alfa geralmente tem mais de 12 anos de idade e recebe esse nome devido à distintiva mancha de pelos prateados em suas costas, que surgem com a maturidade. Alfas possuem grandes presas caninas, que também aparecem na fase adulta. Tanto machos quanto fêmeas tendem a emigrar dos seus grupos de nascimento. No caso dos gorilas da montanha, as fêmeas tendem a se dispersar dos seus grupos natais mais do que os machos. Gorilas da montanha e gorilas de planície ocidental também costumam transferir-se para novos grupos secundários. Machos adultos também costumam deixar seus grupos e estabelecer suas próprias tropas atraindo fêmeas emigrantes. No entanto, os machos gorilas da montanha às vezes permanecem nos seus grupos de nascimento e tornam-se subordinados ao silverback. Se o silverback morre, esses machos podem assumir o domínio ou acasalar com as fêmeas. Esse comportamento não foi observado nos gorilas de planície oriental. Em grupos com apenas um macho, quando o silverback morre, as fêmeas e suas crias se dispersam e encontram uma nova tropa. Sem um alfa para protegê-los, as crias provavelmente se tornarão vítimas de infanticídio. Juntar-se a um novo grupo é uma tática provável contra isso.
No entanto, embora as tropas de gorilas geralmente se desintegrem após a morte do alfa, foi registrado que fêmeas gorilas de planície oriental e suas crias permanecem juntas até que um novo alfa se junte ao grupo, provavelmente como proteção contra leopardos. O alfa é o centro da atenção da tropa, tomando todas as decisões, medindo conflitos, determinando os movimentos do grupo, liderando os outros até os locais de alimentação e sendo responsável pela segurança e bem-estar da tropa. Machos mais jovens, conhecidos como costas prestas, são subordinados ao alfa e podem servir como proteção adicional. Os jovens têm entre 8 e 12 anos de idade e não possuem o pelo prateado nas costas. O vínculo entre o alfa e suas fêmeas forma o núcleo da vida social dos gorilas. Esses laços são mantidos através de cuidados mútuos e proximidade. As fêmeas estabelecem relacionamentos fortes com os machos para obter oportunidades de acasalamento e proteção contra predadores e machos externos que poderiam matar suas crias. No entanto, comportamentos agressivos entre machos e fêmeas ocorrem, mas raramente resultam em ferimentos graves. Os relacionamentos entre as fêmeas podem variar. Fêmeas relacionadas matrilinearmente na tropa tendem a ser amigáveis umas com as outras e se associam de perto. Fora dessas relações familiares, as fêmeas têm poucos encontros amigáveis e frequentemente agem de forma agressiva umas com as outras. As fêmeas podem lutar pela preferência dos machos e um macho pode intervir nesses conflitos. Os machos gorilas têm laços sociais fracos, especialmente em grupos com vários machos, onde hierarquias de dominação são estabelecidas e a competição por parceiras é intensa. No entanto, em grupos compostos apenas por machos, eles tendem a interagir de forma amigável, socializando através de brincadeiras, cuidados mútuos e proximidade. Ocasionalmente, eles também se envolvem em interações homossexuais. Agressões severas são raras em grupos estáveis, mas quando dois grupos de gorilas da montanha se encontram, os dois alfas podem entrar em confronto até a morte, usando suas presas caninas para causar ferimentos graves e profundos. As fêmeas atingem a maturidade entre 10 e 12 anos, mais cedo em cativeiro, enquanto os machos amadurecem entre 11 e 13 anos. O primeiro ciclo ovulatório de uma fêmea ocorre quando ela tem 6 anos de idade, seguido por um período de infertilidade na adolescência que dura 2 anos. O ciclo estral dura de 30 a 33 dias, sendo os sinais externos de ovulação mais sutis em comparação com os dos chimpanzés. O período de gestação dura 8,5 meses. As fêmeas gorilas da montanha dão à luz pela primeira vez aos 10 anos de idade e têm intervalos de 4 anos entre os nascimentos. Os machos podem ser férteis antes de atingirem a idade adulta. Gorilas acasalam ao longo do ano. As fêmeas franzem os lábios e se aproximam lentamente de um macho, mantendo contato visual. Isso serve para estimular o macho a montá-la. Se o macho não responder, ela tentará chamar a atenção dele estendendo a mão em sua direção ou batendo no chão. Em grupos com vários machos, a solicitação indica a preferência da fêmea, mas as fêmeas podem ser forçadas a acasalar com múltiplos machos. Os machos iniciam a cópula se aproximando de uma fêmea, exibindo comportamentos ou tocando-a e emitindo um grunhido de trem. Recentemente, gorilas foram observados praticando sexo de frente, um comportamento que antes se considerava exclusivo dos humanos e bonobos. Os filhotes de gorilas são vulneráveis e dependentes, portanto, as mães, suas principais cuidadoras, são essenciais para sua sobrevivência. Os machos gorilas não desempenham um papel ativo no cuidado dos filhotes, mas têm um papel na socialização com outros jovens. O alfa tem um relacionamento de apoio com os filhotes em sua tropa e os protege contra agressões dentro do grupo. Os filhotes permanecem em contato com suas mães nos primeiros 5 meses e as mães ficam perto do alfa para proteção. Os filhotes mamam pelo menos uma vez por hora e dormem com suas mães no mesmo ninho. A partir dos 5 meses de idade, os filhotes começam a se afastar brevemente de suas mães, mas apenas por um curto período de cada vez. Aos 12 meses, os filhotes se afastam das mães em até 5 metros. Por volta dos 18 a 21 meses, a distância entre mãe e filhote aumenta e eles passam regularmente períodos separados. Além disso, as mamadas diminuem para uma vez a cada 2 horas. Aos 30 meses, os filhotes passam apenas metade do tempo com suas mães. Eles entram na fase juvenil aos 3 anos, que dura até os 6 anos.
Nesse momento, os gorilas são desmamados e dormem em um ninho separado das mães. Depois que seus filhotes são desmamados, as fêmeas começam a ovular novamente e logo engravidam. A presença de companheiros de brincadeira, incluindo o alfa, minimiza os conflitos durante o desmame entre mãe e filhote. 25 vocalizações distintas são reconhecidas, muitas das quais são usadas principalmente para comunicação em grupo dentro de vegetação densa. Sons classificados como grunhidos e latidos são ouvidos com mais frequência durante a locomoção e indicam a localização dos membros individuais do grupo. Eles também podem ser usados durante interações sociais quando é necessário disciplina. Gritos e rugidos indicam alarme ou aviso e são produzidos com mais frequência pelos silverbacks. Eructações profundas e estrondosas sugerem contentamento e são ouvidas com frequência durante os períodos de alimentação e descanso. Essa é a forma mais comum de comunicação intragrupo. Por esse motivo, os conflitos são resolvidos mais frequentemente por meio de exibições e outros comportamentos de ameaça que têm a intenção de intimidar sem se tornar físicos. Como resultado, as brigas não ocorrem com muita frequência. A exibição de carga ritualizada é única nos gorilas. A sequência completa tem 9 etapas. 1. Vocalizações progressivamente aceleradas. 2. Alimentação simbólica. 3. Levantar-se sobre as patas traseiras. 4. Arremesso de vegetação. 5. Batidas no peito com as mãos em concha. 6. Chute com uma perna. 7. Corrida lateral, de 2 patas para 4 patas. 8. Tapas e rasgos na vegetação. E 9. Bater as palmas das mãos no chão para encerrar a exibição. O bater no peito do gorila pode variar em frequência dependendo de seu tamanho. Os menores tendem a ter frequências mais altas, enquanto os maiores tendem a ser mais baixos. Eles também fazem isso com mais frequência quando as fêmeas estão prontas para acasalar. Os gorilas são considerados altamente inteligentes. Alguns indivíduos em cativeiro, como o coco, foram ensinados a uma parte da linguagem de sinais. Assim como os outros grandes primatas, os gorilas podem rir, lamentar, ter vidas emocionais ricas, desenvolver fortes laços familiares, criar e usar ferramentas, e pensar sobre o passado e o futuro. Alguns pesquisadores acreditam que os gorilas possuem sentimentos espirituais ou sentimentos religiosos. Eles mostraram ter culturas em diferentes áreas, que envolvem diferentes métodos de preparação de alimentos, e mostram preferências individuais por cores. Uso de ferramentas. As seguintes observações foram feitas por uma equipe liderada por Thomas Breuer da Wildlife Conservation Society em setembro de 2005. Agora se sabe que os gorilas usam ferramentas na natureza. Foi registrado que uma gorila fêmea no Parque Nacional Moabalenok, na República do Congo, usava um galho como se fosse para medir a profundidade da água enquanto atravessava um pântano. Uma segunda fêmea foi vista usando um tronco de árvore como ponte também como apoio enquanto pescava no pântano. Isso significa que todos os grandes primatas agora são conhecidos por usar ferramentas. Em setembro de 2005, foi descoberto que um gorila de 2 anos e meio na República do Congo estava usando pedras para quebrar nozes de palmeira dentro de uma reserva de caça. Embora esta tenha sido a primeira observação desse tipo para um gorila, mais de 40 anos antes, chimpanzés já haviam sido vistos usando ferramentas na natureza para pescar termitas. Os grandes primatas não humanos têm habilidades de pegada semi-precisa e conseguem usar tanto ferramentas simples quanto até armas, como improvisar um porrete a partir de um galho caído conveniente. Este foi o nosso vídeo sobre os gorilas. Todos os dias trazemos novos conteúdos incríveis para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fique ligado para mais curiosidades e informações fascinantes sobre o mundo animal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.